que eu fiquei até a madrugada analisando e que já foram suficientes para a gente ver da relação próxima do Vorcaro com o senador Ciro Nogueira e com o ministro Alexandre de Moraes, especialmente, os dois são os mais citados. O principal elo nós conseguimos prender e esse principal elo que vai abrir a boca em relação ao núcleo político. Agora a gente entra nesse final em expor uma coisa muito importante, que são os ministros do Supremo e a elite do Planalto e também do Congresso Nacional envolvida no escândalo do Banco Master. Nessa semana eu devo entrar, ainda não entrei, na sala cofre com todos os dados do celular do Vorcaro. A gente só teve acesso a 0,25%. Eu fiquei até a madrugada analisando e que já foram suficientes para a gente ver da relação próxima do Vorcaro com o senador Ciro Nogueira e com o ministro Alexandre de Moraes, especialmente, os dois são os mais citados ali nas mensagens. Imagino o que deve ter em todo o resto do celular do Vorcaro. Inclusive, li a notícia recentemente de que certas imagens, digamos assim, proibidas para mim, o que eu quero saber são relações promíscuas de outra natureza, no sentido figurado, no sentido de corrupção de colarinho branco e não no sentido literal. Esse escândalo já é muito maior do que os anteriores que já assistimos na República? Esse é um escândalo, o do Banco Master, você diz, do INSS? Ambos, um ligado ao outro. Eu acho que o do Banco Master tem o potencial para ser um dos maiores, até pela quantidade de dinheiro que envolve. A gente está falando de pelo menos o que se sabe até agora, entre 50 e 60 bilhões de reais. Só o fato dele gastar num final de semana 200 milhões de reais já mostra um pouco do dinheiro infinito que ele tinha e de ter uma relação tão próxima a ponto de dar... Gente, vamos lá. A esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais, que ele ficou em silêncio durante muito tempo. Ela também, no final, tiveram que admitir porque ficou insustentável. A gente tinha prova demais para eles negarem. Ela recebeu um contrato de 129 milhões e, segundo ela própria, daria ali 3,5 milhões de reais por dia trabalhado. Não existe advogado, não existe ex-ministro do Supremo advogado que receba isso em honorário em nenhuma causa. E outra coisa, ela diz que recebeu isso também porque ela fez o compliance, ela escreveu o código de ética do Banco Master. Então, primeiro, assim, ela tinha que ter sido demitida. Porque se o compliance que permitiu o maior escândalo do sistema financeiro da história do Brasil foi escrito por ela, ela é a pior advogada do universo. Se bobear até mais, se a gente for além da Via Láctea, não deve encontrar advogado pior do que ela. E aí, quando você vai ver uma apresentação de PowerPoint, é uma coisa bem patética, assim, o código de ética ali do Banco Master, se foi ela que fez aquilo, assim, precisa se aposentar imediatamente, porque, sem dúvida, ela é dotada assim, de uma velocidade maior do que a inteligência pode acompanhá-la. E se um banqueiro tinha a capacidade de comprar influências de um ministro do Supremo com mais de 100 milhões de reais por meio da sua mulher, isso já demonstra que se desenha aí um escândalo maior do que o Petrolão. Arthur Guimarães. Não só em relação à CPI do INSS, mas em relação às demais. Como o senhor avalia decisões recentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação às CPIs? Teve decisão do ministro Zanin negando o pedido para obrigar a Câmara a abrir a CPI do Master. Teve decisão do ministro Mendonça desobrigando familiares do Toffoli a prestar depoimentos. Teve ministro Flávio Dino e decisão do ministro Gilmar Mendes suspendendo quebras de sigilo. Como o senhor avalia essas decisões? Eu acho que isso é o Supremo passando recibo. Isso é o Supremo falando, nós temos culpa no cartório. Se vocês continuarem investigando, vocês vão chegar na gente. Porque olha só, a decisão do Zanin que você citou. O próprio Supremo, em jurisprudência pacífica, decidiu que CPI é direito de minoria e que, portanto, o presidente da Câmara e o presidente do Senado não podem sentar em cima de CPI. Que se a minoria conseguiu as 171 assinaturas, o presidente é obrigado a abrir. Esse foi um precedente construído agora, em 2020, na Covid, na CPMI da Covid. O presidente do Senado não queria abrir, era o Rodrigo Pacheco, salvo engano na época. A oposição tinha assinatura, recorreu ao Supremo, o Supremo deu uma decisão agora de que isso é direito de minoria e a decisão do Supremo estava certa. E agora eles mudam para uma decisão errada contra a própria decisão que eles tomaram há pouquíssimo tempo. Isso é bizarro. Outro ponto. Como é que pode o Supremo anular a quebra de sigilo porque foi votado em Globo? Sempre, eu já participei de várias CPIs, sempre foi votado em Globo, nunca foi anulado. Por que o Supremo teve essa mudança de postura? O próprio Supremo julga matérias e aprova matérias em Globo. Isso nunca foi questionado. E é tão contraditório que o ministro Flávio Dino, na hora de anular a quebra, ele fala, olha, votar em Globo não pode, mas por isso a quebra não tá valendo, mas os requerimentos que vocês votaram de convocação nesse mesmo Globo, eles estão valendo? Mas peraí, se é nulo, tudo é nulo. Uma insegurança jurídica ou é uma omissão, deputado? Não, eu acho que é um interesse
pessoal próprio dos ministros de se blindarem, de blindarem os seus colegas. Quem está envolvido não quer ser preso e quem faz parte da corporação, por causa do espírito de corpo do Supremo Tribunal Federal, fala, olha, eu posso até não estar envolvido, mas e amanhã, se eu tiver algum problema, o meu colega também não vai me blindar. Então, na minha avaliação, é passar um recibo, não tem lógica jurídica nenhuma decisão. Eu desafio alguém a debater comigo essas decisões do Supremo. Nenhuma delas tem um respaldo jurídico e uma racionalidade jurídica mínima. Né? Todas entram em conflito com a Constituição, com o regimento interno do Congresso Nacional. Esse é um ponto que eu preciso ressaltar. Eu estudei todas as jurisprudências, toda a jurisprudência, todos os julgados de 1988 até 2024 em relação a controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. Esse foi o meu primeiro artigo científico. Nunca foi tomada uma decisão com base exclusivamente no regimento do Congresso Nacional para tomar uma decisão violenta de intervenção no legislativo a ponto de anular uma decisão do Congresso com base no regimento do próprio Congresso. Pela primeira vez na história, o ministro Flávio Dino fez isso. Agora, Alcolumbre já foi reeleito, já esteve no comando do Congresso Nacional e o Hugo Mota foi eleito recentemente. Como a história se lembrará de ambos? Boa, excelente pergunta. Primeiro, eu acho que o Congresso Nacional, de uma maneira geral, vai ser lembrado nesse momento como um Congresso covarde. Um Congresso covarde e um Congresso fisiológico. E aqui eu não falo nem especificamente dos presidentes das duas casas, mas da composição do parlamento de maneira geral. A maior parte dos deputados e dos senadores está apenas preocupada com a sua reeleição e em ganhar a sua reeleição não com base naquilo que acredita, mas vendendo seu voto para o presidente da República para ganhar a emenda parlamentar em troca e comprar o seu prefeito, que respectivamente compra o seu vereador, que respectivamente compra o seu eleitor. O Congresso vai ser lembrado por isso, pelo seu fisiologismo, por não defender nada, por não ter agenda de país, por não ter um debate propositivo. Qual o grande legado, qual foi a grande aprovação deste Congresso Nacional, desta legislatura? Foi um resquício da legislatura passada de reforma tributária. Passado isso, o que teve de reforma estrutural? Teve uma reforma no orçamento? Teve uma grande reforma, uma nova reforma da Previdência que a gente vai precisar fazer? Teve uma reforma administrativa? Não teve. Então não há legado propositivo. De outro lado, não há legado de enfrentamento aos abusos do Supremo. Veja, nós temos ministros do Supremo pela primeira vez sendo expostos por envolvimento em escândalo de corrupção. E o Congresso Nacional não se mobiliza para derrubar, para responsabilizar ministros criminosos que estão utilizando a própria toga para cometer crimes, para se blindar de crimes. Não há a pauta por parte do presidente Davi Alcolumbre de pedir de impeachment contra o ministro do Supremo. E a maior parte dos senadores bolsonaristas, eles dizem defender o impeachment de ministro do Supremo, mas votaram no Davi Alcolumbre, que já dizia em campanha, se tiver 81, palavras do Davi Alcolumbre, se tiver 81 senadores a favor de impeachment de ministro Supremo, eu não pauto. Ele dizia isso em campanha. Aí o bolsonarista dá discurso pra fora, pra enganar o eleitor, dizendo que é um senador macho que tá lá pra enfrentar o Supremo, dá discurso bravinho da tribuna e depois vota no Davi Alcolumbre em troca de cargo em comissão e na mesa diretora. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E a pergunta do Matheus Dias. Deputado, nessa mesma linha, você fala de talvez falta de coragem. Nesse ano eleitoral, a gente tem pautas que são populares, como a pauta, por exemplo, do fim da escala 6x1, diminuição da jornada de trabalho, assim como foi a pauta da quebra do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, da redução para quem ganha até 7.350. Pautar ou votar essas pautas no Congresso hoje favoráveis entra nessa linha de tentativa de reeleição e deixar de pautar outras, como no caso de uma CPI específica do Master, também entra nessa de não querer mexer num vespeiro ali num ano eleitoral? Eu vou começar pelo final, porque eu acho mais importante. Não instalar CPIs, não querer avançar com as CPIs por parte... A maior parte do Congresso não quer, a maior parte do Congresso não assinou CPI, CPMI do Banco Master, especialmente parlamentares do governo, mas eu não vou aqui passar pano. Existem parlamentares que se dizem de oposição que também estão sendo citados no escândalo. Eu mesmo mais cedo falei do senador Ciro Nogueira. Então, isso aí pega bolsonarista... O senhor não falou sobre o Ciro Nogueira aqui hoje? Falei sim, falei que... Você falou sobre o Everton Rocha. E sobre o Ciro, que o senhor tem para contar para nós? Não, no Ciro Nogueira foi o seguinte, na quebra do Vorcaro que a gente teve acesso, ficou muito claro o relacionamento muito próximo do Vorcaro com duas figuras.
o ministro Alexandre de Moraes e com o senador Ciro Nogueira. Isso tá lá nas mensagens, assim, eu nem tô cometendo o crime de quebrar o sigilo aqui agora pra vocês, porque a imprensa toda já vazou isso daí, né? Qualquer um tem, já até vazaram no Twitter a quebra completa do Vorcaro, pelo menos na parte do... Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para quem precisa ver para a missão alcançar a dinastia.